Olá, provavelmente você já ouviu falar muito sobre derrame, em que uma pessoa saudável morre durante a noite. Na aldeia de YouTuber também há uma pessoa muito famosa que teve um derrame. Em todo o mundo, milhões de pessoas morrem a cada ano desta doença. Então, o que é um derrame? Por que é tão perigoso? É possível ter um derrame e morrer? Vamos descobrir neste vídeo. O AVC é mais comum em pessoas mais velhas, e às vezes também pode acontecer em pessoas mais jovens. Como ocorre um derrame é muito simples. Nosso corpo é alimentado por sangue, o próprio sangue é o órgão responsável por transportar os elementos essenciais para cada célula, incluindo o oxigênio. Os vasos sanguíneos são sistemas de conduítes extremamente complexos e extremamente longos, e foi estimado que, se todos os vasos estivessem alinhados em linha reta, seria o suficiente para dar a volta ao mundo 2 vezes. Como os vasos sanguíneos são tão longos e complicados, é normal que os vasos sanguíneos funcionem mal. E é perfeitamente possível que aconteçam problemas se não tratarmos bem, o que é bom tratamento. Aí no final do vídeo vou explicar mais claramente. Quando há um problema com um vaso sanguíneo, seja um bloqueio ou uma perfuração, o resultado geral é que existem algumas áreas onde o sangue não consegue mais fluir. Mas, como mencionado acima, o sangue desempenha o papel de transportador, mas nos itens que são transportados por sangue há um extremamente importante que é o oxigênio. As células precisam de oxigênio como os meninos precisam das meninas e como as meninas precisam de batom. Portanto, se não houver oxigênio em alguns minutos, as células morrerão. Células da pele, morte de células musculares, tudo bem, mas uma vez que as células cerebrais morram, será um problema extremamente sério. O corpo está propenso a morrer. De acordo com as estatísticas, a taxa de mortalidade em caso de acidente vascular cerebral é de 50%. E se você tiver sorte o suficiente para sobreviver a um derrame, até 40% dos pacientes terão complicações, apenas 10% terão a sorte de se recuperar completamente. Porque quando ocorre um derrame, parte do cérebro é danificada, então as complicações também são muito sérias. Por exemplo, distúrbios cognitivos, dificuldade em ações básicas, como fala e incontinência urinária, distúrbios mentais, distúrbios visuais e até cegueira. Então, por que algumas pessoas têm derrame e outras não? Qual a sua causa é, na verdade? A causa de um AVC é muito complexa, depende dos seguintes fatores. O primeiro são os fatores sobre os quais nada podemos fazer. O primeiro é a idade. Qualquer pessoa pode ter um derrame, mas quanto mais você envelhece, maior é a probabilidade de você ficar. A partir dos 55 anos, o risco de AVC dobra a cada 10 anos. Em termos de gênero, os homens têm maior probabilidade de sofrer um derrame do que as mulheres. Em relação à história familiar, se alguém teve um AVC em sua família, seus parentes também são mais suscetíveis. Pessoas com diabetes, doenças cardíacas e hipertensão também correm maior risco de sofrer um derrame. Porque quando a pressão sanguínea está mais alta e a pressão no vaso sanguíneo é mais alta e a pressão está alta, então o tubo está sujeito à perfuração do vaso sanguíneo. Se um vaso sanguíneo for perfurado, o sangue fluirá para fora em vez de para onde precisa ir. É chamado de hemorragia cerebral. Além disso, em relação à raça, por exemplo, os afro-americanos têm o dobro da taxa dos americanos brancos. Em segundo lugar, os fatores que podem ser ajustados incluem estar com sobrepeso ou obesidade, porque estar com sobrepeso ou obesidade aumenta o risco de diabetes, doenças cardiovasculares ou hipertensão. Em seguida está o tabagismo. Os estudos mostram que os fumantes têm 2 vezes mais chances de sofrer um derrame do que a população em geral. Mesmo se você não fumar, respirar a fumaça de alguém ao seu lado tem maior risco de ter um derrame. Então, esperançosamente, você parará de fumar ou pelo menos não fumará perto de crianças, mulheres e idosos porque, como disse, os idosos são muito suscetíveis a esta doença. Além disso, um estilo de vida pouco saudável, não comer alimentos suficientes, ser preguiçoso para fazer exercícios também aumentam o risco de ter um derrame, então talvez a partir de amanhã eu também trabalhe mais para correr. AVC. Também existem pessoas rápidas, pessoas lentas, pessoas pesadas, pessoas leves. Se for rápido e grave, os sintomas serão óbvios imediatamente, se for lento ou leve, haverá alguns sintomas como segue. O corpo está cansado, de repente perde as forças, o rosto fica entorpecido, o sorriso está distorcido, é difícil mover-se, é difícil levantar os braços acima da cabeça ao mesmo tempo, é difícil pronunciar as palavras são claras, a fala é arrastada, tonta, as pessoas que perdem o equilíbrio não conseguem repetir o que os outros falam.
Visão reduzida, visão turva, dor de cabeça rápida e intensa podem ser acompanhados por náuseas. Se tiver algum destes sintomas, pode ter tido um acidente vascular cerebral e precisa de consultar o seu médico imediatamente. Para tratar o AVC, os médicos devem basear-se em cada caso específico para ter um regime adequado. De qualquer forma, é muito complicado e difícil de curar completamente, então devemos prevenir ao invés de praticar. Exercícios diários, alimentação, vida saudável, não fumar e outras substâncias nocivas protegem você e as pessoas ao seu redor. Em suma, um acidente vascular cerebral é uma doença cerebral isquêmica, que pode ser causada por um vaso sanguíneo bloqueado ou perfurado. Espero que o vídeo seja útil para você. Obrigado por assistir o vídeo. Olá, e nos vemos novamente.